Estamos ao vivo em mais uma live com uma marca super bacana aí que a gente vai falar um pouquinho para vocês, que é a mídia postal. É isso mesmo, você já deve ter visto a mídia postal em vários vídeos aí que eu já fiz. E hoje eu fiz um convite aqui super especial para o Giovando. O Giovando aí que é o sócio-diretor. Como é que é o título, Giovando? É o dono? É o cara que manda em tudo, na bagaça toda aí, né? Maravilha, Zé. Primeiramente, eu gostaria de te agradecer pelo convite que você abriu esse espaço aqui para a gente estar falando um pouco mais sobre a mídia postal. E o Giovando, na realidade, ele faz um pouco de tudo aqui na empresa, né? A nossa empresa ela tem uma equipe com 17 colaboradores diretos e nós temos também mais 3 colaboradores indiretos, né? Então, eu fico responsável pela parte de supervisão de todos os departamentos, elaboração de projetos, enfim, a gente faz de tudo um pouco, né? Então, o Certo. título mesmo pode ser fundador e CEO mesmo. Legal, legal, legal. Pô, Giovanni, que legal. Ó, galera, para quem não conhece a nossa dinâmica das lives, fiquem à vontade aí fazer perguntas. Enfim, o Giovanni está aqui para responder qualquer pergunta que vocês fizerem aí. Essa que é a ideia hoje, um bate-papo aí super descontraído. Então, o espaço está aberto aí para vocês interagirem com a gente, beleza? E para começar, eu queria, Giovanni, que você contasse um pouquinho para a gente a história da mídia postal. Como que surgiu essa ideia aí de imã de geladeira cooperado? Aliás, explica para a galera também o que significa imã de geladeira cooperado, porque muita gente não sabe nem o que é. Maravilha. Vamos lá, para a gente falar um pouquinho sobre a mídia postal, a gente tem que voltar lá no ano de 2012. Foi o ano de fundação da nossa empresa, né? E, na realidade, essa ideia ela surgiu de uma necessidade que eu percebi, inclusive dentro da minha própria residência, né? Eu sou de uma família de 6 filhos, eu sou o único dos 6 filhos, né, que nasceu na zona urbana. Meus outros irmãos nasceram na zona rural. Minha mãe, ela não sabe ler, minha mãe não sabe escrever. E um determinado dia ela me pediu, né, para que eu pudesse pedir um botijão de gás para ela, né? Meu filho, liga para mim numa empresa aí que faz um delivery de gás, né? E eu peguei o telefone e estava ligando, né? Aliás, estava procurando Naquela época, 2012, tinha aquele catálogozinho, né? Aquela lista telefônica, né? Ainda a internet não estava tão difundida ainda. Páginas E eu, amarelas? aquelas páginas amarelas, exatamente. Certo, E eu fui até a geladeira, encontrei um em mim, aquele em mim quadradinho, né? Que todo mundo já viu. certo. E ali eu ligando pro Disque Gás, né? E tinha vários ímãs espalhados ali, e eu, durante a ligação, eu comecei a organizar aqueles ímãs, né? Então, eles foram ficando bem organizados. Eu disse, assim, legal. E se tivesse, né, um formato, né, de publicidade onde que reunisse em apenas um lugar várias utilidades do dia a dia, né, das pessoas, um guia, né, digamos assim, Não que precisa comprar poderia um ficar gás, precisa comprar exatamente. sei lá, um galão de água, precisa comprar, sei lá, e no açougue, e assim por diante, né? Exatamente, aí que surgiu a ideia, né? E eu me recordo que eu procurei na época, né, um designer, inclusive amigo meu, e eu pedi, inclusive, para ele fazer o projeto, né, da minha ideia. E esse aqui foi o esboço, Zé. Eu sabia que você ia me perguntar isso, né? Já presumi. Não, mostra Então, mais pro canto. Aí. esse aqui foi o meu esboço, que lá de Olha lá, 2012, rapaz. é Aí onde que foi o que embrião. exatamente foi ali que foi o embrião, né? E nessa Legal. época eu já trabalhava com publicidade, eu já tinha uma revista automotiva que circulava aqui no interior de Minas Gerais, eu tinha uma revista também do segmento de arquitetura, decoração. Então eu já era do segmento publicitário, né? Já tinha pouco tempo, eu tinha menos de um ano na realidade que eu já trabalhava com publicidade. Aí deu esse insight, legal, e aquele projeto ele ficou ali guardado ali dentro da minha pasta, e eu fazia a parte comercial, tanto é que eu trabalhei na parte comercial da nossa empresa até 2015, né? Então, um belo dia, eu fazendo a parte de vendas da revista Casas, que era o nome do empreendimento que eu tinha, e eu tinha um cliente agendado para 4 horas da tarde, para 4 horas da tarde. E eu estava em outra cidade, estava na cidade de Lagoa da Prata. E a gente estava almoçando, estava eu e um colega meu, que Minas? estava É me Minas? acompanhando, é Lagoa em da Prata é Minas, Minas? Tá. exatamente, fica a 60 quilômetros aqui da cidade de Formiga, onde está instalada a nossa sede. E entre meio-dia e meio até 4 horas eu estava com uma lacuna no meu tempo, né? Um lapso temporal aí. E eu abri a minha pastinha, né? Eu falei assim: olha, Tiago, então o projeto aqui, vamos começar a trabalhar esse projeto? Eu não vou ficar parado até 4 horas, né? Então, assim, sem nenhum tipo de treinamento, sem nenhum tipo de estratégia,
sem nenhum follow-up de vendas. Eu fui no peito mesmo, porque eu já trabalhava com vendas, né? Então, eu já fazia parte de vendas de publicidade. Foi que comecei a prospectar. Ali no restaurante mesmo, já fechei a minha primeira parceria, né? Que, inclusive, eu tenho aqui também, aqui impresso, a minha primeira tiragem, ou seja, meu filhotinho. Então, Opa, isso é do projeto, legal, esse hein? aqui é o nosso primeiro filhotinho, era com 10 espaços, né? E eu fechei a primeira parceria com uma Mitex da Toninha. E ela já tinha fornecedor de gás, ela me indicou uma pessoa que trabalhava com gás, ela me indicou quem trabalhava com quem ela comprava as carnes. Então, através de indicação, eu fui montando o meu primeiro grupo, né? Então, quando deu por volta de 5 horas da tarde, que a gente tinha que voltar para a nossa cidade, que o meu amigo que estava comigo naquela ocasião, ele tinha que voltar para a Formiga para ir para a faculdade, né? E naquele dia, o resultado daquele dia, a gente conseguiu fazer 7 vendas entre meio-dia e meio até 5 horas da tarde, né? Então, no outro dia, eu voltei na cidade, consegui fechar meus outros 3 parceiros e fechei a minha primeira tiragem, né? Depois que a primeira tiragem ficou pronta, eu comecei a prospectar, porque eu viajava bastante, né? Trabalhava aqui na cidade, como a revista era trimestral, eu já tinha meus clientes aqui na minha cidade, Formiga, por isso que eu estava fazendo, né, o processo de novos clientes em outras cidades. Então, cara, eu começava a ir vender e tirava um tempinho para vender o imã, até chegou um determinado momento e falei assim, pô, o imã vende muito bem, né? Então, eu comecei a dar muito foco no imã. Passou ali, isso foi em março de 2012. Inclusive, Zé, a mídia postal está fazendo agora, né? Agora no dia 16 de março, 9 anos de mercado e 5 anos de crescimento do que a gente está na plataforma de franquias. Inclusive, se você me abrir o espaço, eu quero fazer um convite aqui para o pessoal que está nos vendo. Na É? terça-feira, às 19 horas, nós estaremos realizando o workshop sócio franqueado, né? Onde que a gente vai abrir a vaga para 20 novos sócios empreendedores, com uma condição super especial. A gente tem R$ 20.000 de bônus. Para quem não sabe, a mídia postal, ela não cobra taxa de franquia, então, né, são condições, sim, que facilitam bastante, né, o start do empreendedor. E a gente vai estar realizando, terça-feira agora, dia 16, do 3 às 19 horas, o workshop sócio franqueado. Como Então, que você faz que para ter acesso? O que tem que fazer para poder se cadastrar? Como é que é? Fala aí para a galera aí. basta o pessoal entrar no nosso site, mediapostal.com.br, que lá já tem um vídeo com todas as informações, né, com todas as orientações de como tudo isso irá funcionar, né? Então, basta o pessoal entrar no nosso site, www.mediapostal.com.br, que lá o pessoal vai encontrar todas as informações. Tá absolutamente imperdível. Inclusive, a gente vai fazer o lançamento de 2 projetos, né, nesse workshop. Conforme eu disse, são R$ 20.000 que a gente tem em bônus que a gente vai distribuir entre os 29 sócios, ou seja, vai dar R$ 1.000 de bônus para cada um em produtos. E esses R$ 1.000, eles se convertem facilmente em R$ 3.000, né? Fora as condições especiais, né? Mas vamos recapitular novamente, né? Voltar à pergunta que você havia me feito, né? Então, o que acontece? E aí, passou alguns meses depois, eu contratei o meu primeiro vendedor, eu fui treinar, o meu vendedor foi um fiasco, né? Eu sabia vender, mas não sabia treinar pessoas. Então, eu já estava acostumado a fechar uma média de 7, 8 vendas todos os dias. No dia que eu fui treinar, né, foi um desastre. Eu consegui fechar uma venda por volta de 4 horas da tarde, já estava cansado pra caramba. Então, eu já tinha todos os motivos para Passou eu ter vergonha esse desanimado. dia, hein? Passou Passei. vergonha. Pô, Você bicho, sabe o você que falou que acontece vendia 7, ainda? você vendeu uma. Você sabe o que acontece? Esse cara que veio trabalhar comigo, né? Ele estava empregado numa empresa, né? Ele tinha sido demitido. Na época tinha aqueles cartões, né? Cartões telefônicos, né? Enfim, Ah, recarga de não é bem da cartão. minha época, mas eu Ah, já ouvi falar. Já ouvi falar. recarga de cartão de celular, né? Ele foi demitido e começou então a trabalhar numa lojinha de móveis, né? E o cara estava lá trabalhando, na época estava ganhando R$ 800, um salário mínimo. Tinha um mês que ele estava naquela empresa. Aí eu abri a vaga, né? Recebi o currículo, gostei pra caramba do currículo dele. Eu falei assim, cara, deixa eu te falar uma coisa. Vem comigo, vamos crescer junto aqui, o projeto é legal. Aí eu peguei a calculadora, né? Mostrei para ele, olha, eu vendo 7 por dia, então dá 140 por mês, cara. 140 anúncios por mês. Então isso vai te render tanto, ter 5, 6 vezes mais do que você ganha hoje lá na empresa. O cara abriu os olhos,
pediu conta lá na empresa, né? Passou ali uma semana, ele já estava em treinamento comigo, né? Aí. Aí foi engraçado que... Primeiro dia vendeu uma, ele falou, ei, rapaz. Aí o cara todo assim, não, pô, né? O meu apelido é GG, né? Então, ô GG, pô, mas o negócio não é tão bom assim quando você fala, não. Eu falei assim, cara, venda, você já trabalhou com vendas? Nem todo dia o mar tá para peixe, o negócio é ter constância, né? Aí eu dentro do carro, né? E eu pé da vida. Eu falei assim, cara, como é que eu tiro esse cara do trabalho dele? Agora a responsabilidade é toda minha, né? Toda minha. Aí, beleza, eu falei com o cara, amanhã você quer voltar comigo? Eu falei assim, ó, quero, tô por sua conta agora, sou funcionário, né? Aí no outro dia eu fechei 9. Fechei 9 publicidades no outro dia. 9. Então a gente fechou o grupo com 10, né? Que naquela época era com 10. Então, assim foi a história da Aí mídia lavou a postal. alma, hein? Pô, né? Tá legal pra caramba, né? Quase o Porque projeto morreu no primeiro dia. quase. Não, aí Ainda eu bem que você voltando foi dentro do persistente. carro, eu voltando dentro do carro, assim, o que eu fiz de errado? Aí foi interessante que quando eu cheguei em casa, né? Eu comecei a analisar o que eram os meus erros, porque que a gente aprende na área comercial? Que o cliente ele compra pelos motivos dele, não é pelos seus motivos. E eu estava querendo mostrar para o cara que eu era bom na área comercial, que eu era bom, que eu era um baita de um profissional de vendas, que eu sabia tudo, né? Então, eu estava atravessando. Então, vendas tem um método, né? Então, você tem que despertar a atenção do cliente, despertar o interesse, o desejo, depois você tem que ir para a ação, né? Então, tem toda uma metodologia. E eu estava querendo fechar o contrato. No outro dia eu fui bem tranquilo, eu fui eu mesmo, né, com as minhas técnicas. Naquela época, né, eu tinha uma técnica, hoje eu vejo que eu não tinha técnica nenhuma, né? Então, em relação do que era o trabalho de antigamente. Aí foi, contratei um, depois dois, eu cheguei, inclusive, ter em 2013 quase 30 vendedores ligados diretamente à minha unidade. O pessoal viajava um raio de mais de 400 quilômetros. A gente Não já era atendeu o franquia estado de ainda. São Paulo. Não, não era franquia, né? Então, isso foi de 2013 a 2015, a unidade própria. Então, eu cheguei a ter uma equipe muito grande, né? Se você vê os meus cabelos brancos aqui, é dessa época, inclusive, né? Que dá trabalho demais, dá muito trabalho. Aí, depois de um período de estruturação, passei por um aperto financeiro, né? Eu fui abrir as unidades próprias, né? Eu levei um prejuízo de 125 mil reais em volta de 50 dias, que eu tinha pegado, inclusive, esse valor no banco, né? Falei assim, pô, vou pegar 125. Se eu contrato tantas pessoas, vai me dar X de lucro, tal, consigo ganhar tantos por mês. Cheguei no banco e falei assim, olha, eu quero que você divide 125 mil para mim em 12 parcelas. Então, assim, estava dando parcelas assim, de 18 mil reais, só para você ter uma ideia, né? Legal. E contratamos escritório de psicólogo, como que chama? Para fazer aquele processo de seleção, né? Processo de seleção, né? Então a gente começou o É processo de psicólogo mesmo, expansão. é É psicólogo. psicólogo, é isso É. mesmo, é isso mesmo. Então a gente começou a abrir unidade própria no Paraná, em São Paulo, né? Aqui em Goiás, aqui em Minas Gerais. Então a gente começou esse processo de expansão. Então aconteceu uma história muito triste, mas eu assumo toda a responsabilidade, porque eu estou à frente do projeto, né? Chegou um determinado momento que eu tinha um baita de um vendedor, eu promovi ele a supervisor de vendas, eu promovi esse cara a supervisor de vendas, e um belo dia eu estava viajando para uma outra cidade a trabalho, fazendo alguns projetos, né, de TI, inclusive o pessoal de TI é da cidade próxima aqui, o pessoal que faz toda a parte de desenvolvimento de tecnologia para nós aqui também, né? E eu cheguei mais cedo, acabou a reunião mais cedo, lá por volta de 2 horas eu cheguei, descendo a avenida principal aqui da cidade, vejo um carro com uma característica X, que era desse supervisor, e era para esse cara estar em Jaú, em São Paulo, eu lembro direitinho, em Jaú, em São Paulo. Eu falei assim, mas por que o fulano está aqui na cidade? Fiquei calado, chegou na sexta-feira, né, isso foi numa quinta-feira, fiquei caladinho, não falei nada, chegou na sexta-feira, ele chegou por volta de quase 6 horas da tarde na empresa, né? Para fazer o acerto com o financeiro em relação às vendas da semana, enfim. Isso a gente tinha um vendedor lá em Jaú, né? Só que na realidade esse meu supervisor tinha chegado na quinta-feira. Aí eu comecei a pressionar ele nessa sexta-feira, né? Foi pediu conta da empresa, né? Eu pressionei o cara estava, né? Com notinha fria de abastecimento, com notinha fria de Olha só, hotel. rapaz. É, É aí mesmo isso? e ele coordenava uma equipe de Ele 20 falsificou a pessoas. nota lá de Sim, Jaú. sim, 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 sim. Ave Maria, hein, meu? Ele foi até Jaú.
certo? É. Só que ele foi na segunda, na quarta-feira ele já estava em Formiga, porque quando Ele a gente ligou voltou. no hotel, Então, assim, para encurtar a história, né? O cara foi demitido, né? Só que quando ele foi demitido, né? O filho da mãe, digamos assim, um apelido carinhoso que eu vou dar para ele, né? É. Ele simplesmente pegou o telefone, ligou para todos os vendedores que a Vendedor. gente tinha contratado, pessoal. Olha só, o pessoal estava com o cartão de alimentação todo carregado, o cartão de combustível todo carregado, o pessoal tinha saído da cidade dele, tinha passado uma semana aqui na cidade para treinamento, tudo por conta da nossa empresa. Então, tudo foi R$ 125 mil, que foi o investimento em todo esse projeto, né? Aí o cara pegou o telefone, como ele era supervisor, simplesmente ele disse assim, ó, olha, José, seus trabalhos não são mais necessários para a nossa empresa, a gente está demitindo você e tal, tal, tal. Então, beleza. Não estava chegando mais pedido do pessoal. Só que eu não sabia disso, dessa atitude que o cara tinha feito. Você está entendendo? Então, o que aconteceu? Né? Eu tinha outros produtos na empresa, né? A empresa não chamava mídia postal na época, chamava Stater Soluções Integradas, né? Eu tinha um gerente. Eu falei que o gerente, agora você toma conta disso aqui. Né? Esse departamento agora é seu também, está na sua responsabilidade. Eu estava chegando pedido. Ele entrou em contato, fez um call com cada um dos vendedores que a gente tinha, e todos reportaram para a gente o seguinte: olha, o fulano demitiu a gente. Então, quando a gente foi descobrir a merda, então, assim, o pessoal já estava empregado, enfim, foi a mesma coisa de ter pegado R$ 125 mil, colocado, né, beleza. Isso foi em 2014. Levei um baque, né, aquele baque, aquela coisa, né, fiquei mausaço, né, mas enfim, operando a minha unidade própria, eu vendia também naquela época, né, então vendia muito bem, e chegou um determinado momento, então, que eu queria crescer a empresa. Eu queria expandir a empresa. Só que, como diz aqui em Minas, né? Cachorro ofendido por cobra tem medo de linguiça. Então, o que acontece? Pô, unidade própria é muito caro. O lucro é extremamente bom, muito melhor do que franquia, né? Porque franquia você divide ali uma fatia do bolo. Então, nessa época, inclusive, eu não conhecia, né, o sistema de franquia, só que eu queria escalonar o nosso produto. O nosso produto é um produto escalonável, né? Até que um certo dia eu comecei a pesquisar, encontrei, né, forma de franquia. Para mim, franquia era McDonald's, Cacau Show, né, franquias aí que precisavam investir muito dinheiro. E comecei a estudar o negócio, comecei a apaixonar o negócio, estruturei a empresa. Nós ficamos ali 8 meses estruturando a empresa. E também em 2016, a gente começou o processo de expansão da nossa franquia de uma forma extremamente ousada, né? Uma proposta completamente disruptiva em relação ao que as franquias praticavam no mercado. A gente já começou, olha, o negócio é o seguinte, né? Para me crescer, eu preciso do meu franqueado. Eu não tenho custo nenhum para fazer negócio com ele, então eu vou zerar, eu não vou cobrar esse negócio de taxa de franquia, não, porque o meu foco vai ser, né, a venda do produto. Então a gente começou o processo de expansão ali em 2016, quebramos a cabeça pra caramba, muito, quebramos muito a cabeça. Tanto é que as 50 primeiras unidades que a gente teve, dentro de um ano a gente perdeu todas. Todas as 50 Como unidades que a assim? gente tinha colocado, Como assim? Não entendi. Você trouxe 50 franqueados e aí o que da aconteceu? noite para o dia, Saíram? 50 pessoas. 50 pessoas. O É. que acontece? O que foi um grande problema que a gente mensurou naquela época, né? Que talvez poderia ser uma boa, né? Só que a gente depois descobriu que isso não seria tão legal assim. Nós tivemos um franqueado, né? Que teve acesso a uma lista de franqueados de uma outra franquia, certo? Uma outra franquia, que era de publicidade em saco de pão. Não vou citar o nome dela por questão de ética, né? Hum. E esse cara estava nesse grupo, começou a falar: olha, me tornei franqueado dessa franquia, que não sei o que e tal, né? Pô, e tinha 200 e tantas pessoas. Em 2012, propaganda em saco de pão estava no auge. Só que aconteceu o seguinte: dos 200 e cacetada que tinha lá no grupo, não tinha 10 que produzia, né? Pô, e marinha de primeira viagem, né? Eu vou abrir espaço para todo mundo. E assim eu fiz, né? Tive 50 pessoas ali que vieram dessa franquia abrir. Eu tive 4 pessoas que tiveram resultado. Então não foram 50, não. Saíram 46.
Mas por que saiu dos 46? Porque a cultura era muito diferente, a filosofia era muito diferente, né, dessa outra franquia para a nossa franquia. Então, assim, treinamento, gestão, a outra franquia não dava essa gestão, esse treinamento para os franqueados. Então, o franqueado ia lá, comprava uma franquia e tinha treinamento, videozinho do YouTube. Né? Aí você pegava lá, que na época lá, eu lembro que me mostraram o treinamento, né? Que tinha vídeos do de um cara aí que dá palestra de vendas, eu não vou lembrar o nome dele aqui agora, né? Mas era isso o treinamento, não era nada específico, você está entendendo? Então, chegou pessoas até a nossa franquia, assim, completamente com a mentalidade. O pessoal já tinha tido a mais experiência nessa outra franquia, né? Então, o pessoal, publicidade, isso não vai ser legal para mim. Só que tudo isso por causa dessa questão, né? Então, em 2017, a gente resetou. A gente começou com 4 unidades de franquia, né, que permaneceram dessa outra franquia, e nós tínhamos mais 14 unidades que a gente tinha conseguido ao longo do tempo. Né? Então, em 2017, a gente começou basicamente do zero. Aí, beleza, aí de 2017 para cá, em 2017, a gente terminou ali o ano com 30 e poucas franquias, a gente não divulgava muito, né? Porque a gente não tinha uma estrutura muito grande. Aí, beleza, chegou 2018, eu falei assim, eu vou gravar o meu treinamento. Eu vou criar uma plataforma de treinamento para me expandir um negócio Tipo, produto bacana. digital, é isso? Oi? Tipo, produto digital ou não? Não, eu gravei o meu EAD, né? O treinamento para o franqueado. Que o Ah, franqueado tá, ele tinha que ok. sair lá de Manaus, vir aqui para Formiga. Né? O cara demorava 2 dias para chegar aqui para fazer treinamento. Né? Então a gente não tinha uma equipe muito grande naquela época. Era eu, uma pessoa do suporte, mais uma pessoa que fazia arte, mais uma pessoa no financeiro. Eram 4 pessoas. Né? Então a gente não tinha estrutura para treinar essa quantidade de pessoas. Eu falei assim: eu não vou crescer essa franquia, não vou abrir mais espaço enquanto eu não tiver bem estruturado. Então, ali em 2018, né, a gente gravou o nosso EAD, em 2019 a gente começou o processo de expansão novamente, né? E agora, em 2020, a nossa franquia, ela decolou. Ela decolou. Então, resumidamente, né, se eu posso dizer que foi resumido, né? Então, essa é um pouco da história da mídia Quantas, postal. quantas unidades tem hoje ao total? Olha, vamos lá. Eu tenho franqueados que têm mais de uma unidade, né? Tá, Então, se eu for considerar número de unidades por franqueado, a gente passa mais de 150 certo, unidades. Agora, certo. pessoas, a gente tem cerca de 90 pessoas, 90 franqueados ativos. Ok, Ativos, porque você tem franqueados também inativos, né? Você tem que fazer, muitas das vezes, um funil dentro do funil, né? certo. Porque o que acontece? Existe uma máxima hoje no mercado, né, de turnover, né, ali pessoas que saem do negócio. O pessoal fala que franquia é 7%. Só que esse número em micro franquias ele é muito maior. Qualquer micro franqueado que vai falar que não, isso é mentira, né? Perfeito. Então eu vou falar que é muito maior. O turnover da mídia postal é 18%, né? Você Por fala assim, ano, 18% ao ano. mesmo com pandemia, Exatamente. com tudo, Foi só isso. 18% ano passado. Mas isso 18%. A cada. na verdade, esse número é muito bom diante do cenário que nós estamos vivendo. Essa que é a realidade, né? Mas o que acontece na realidade, o que provoca o turnover, mais é a questão mesmo de identidade da pessoa com a franquia, Aí né? eu tenho um chute. Pode Eu tenho um falar. chute. Tirar a bunda da cadeira. Tipo, porque o seu modelo de Exatamente. negócio, eu sei que você está sendo polido aí, você é uma pessoa muito educada, mas se o franqueado não tirar o bumbum da cadeira e ir prospectar e fazer a venda, não vai dar nada. Você sabe disso, Sim, exatamente. Eu né? Ele tem que, concordo. tem que ir para cima. Eu concordo com você. Inclusive, a gente mensura isso, né? Realmente, eu estou me contendo aqui para falar. Quem já passou por um processo de seleção comigo sabe que eu sou hardcore, né? Eu não fico falando palavrinhas bonitinhas para agradar o cara, não, porque eu não vendo franquias. Então, não tem que vender uma ilusão para o cara. Não, você vai ganhar dinheiro aqui, fazer aquilo, né? Não é assim. Então, quem já passou ali comigo sabe que eu falo palavrão pra caramba, né? Que eu falo que tem que ser dito, inclusive no alinhamento, né? Quando a gente vai começar uma entrevista com o delegado, eu falo assim: ó, o negócio é o seguinte, eu vou falar o que deve ser dito. Se você não gostar das informações que eu vou compartilhar com você, do meu jeito de falar, tem um xizinho aí no seu navegador, você pode fechar ele, que a vida vai continuar do mesmo jeito. Então, não vou contar historinha bonitinha, não, vou te apresentar uma proposta de negócio. Só Papo que aí que está reto. o negócio. O papo é reto. Só que o pessoal gosta. É interessante. Você sabe por que o pessoal Lógico. gosta?
Porque é o Lógico. seguinte, Giovana, eu entrei em contato com a franquia X, o cara estava me prometendo isso, aquilo. Cara, você falou tudo. Você falou de tudo. Você falou de multa contratual, você não escondeu nada. Eu falei assim, é claro, eu estou procurando, é uma parceria. É através de uma franquia, só que eu vou pegar a minha empresa. O que é a proposta da Bitpost? Pegar a minha empresa, com todo o know-how, com todo o background do negócio, eu vou montar uma unidade para você, na sua cidade. Eu não vou te cobrar taxa de franquia para isso. Ao contrário, em vez de tirar dinheiro de você, eu vou fazer você ganhar dinheiro, porque o sucesso da nossa franquia, primeiramente, ele passa pelo sucesso do nosso franqueado. Então, eu deixo muito claro o quanto a cultura e a filosofia da nossa empresa influenciam diretamente nos resultados dos nossos Com franqueados, certeza, não tenho dúvida nenhuma. né? Então, assim, Certeza. o que causa o turnover na E realidade, falando nesse ponto aí da cultura, tudo, eu vou te falar sim, bem a real, assim, a gente recebe aqui diariamente uma porrada de gente querendo, anuncia minha franquia no canal, fala da minha franquia, etc e tal. Cara, e eu hoje, você já sabe, eu já falei várias vezes da mídia postal e eu falo com orgulho e com segurança que eu estou indicando uma coisa obrigado. bacana para o investidor, entendeu? Porque esse, não adianta eu chegar e falar assim, eu vou falar de uma marca aqui e ficar tentando vender uma ilusão. Não é minha pegada, não é o que eu quero. Agora, quando eu falo de mídia postal, eu gosto, por quê? Por exemplo, o que me passa confiança? Primeiro, essa clareza sua. Esse papo reto de falar mesmo, ser bem transparente e aberto. Segundo, eu acho seu processo de seleção excelente, né, de avaliar o cara, o perfil, e se o cara não tiver perfil, falar de fato que o cara não tem perfil. Terceiro, eu acho que aquela questão, hoje você, se eu não me engano, até um tempo atrás, você limitava, né? 20 Limita vagas por mês, 10, 10 vagas 10 por mês. vagas ao Desculpa. mês. Cara, que isso é muito legal, é um compromisso de qualidade, Mas né? você Pô, sabe porque por quê? você mesmo poderia, você sabe disso, você poderia vender 100 por mês. Só que você não Nossa, faz isso, facilmente. Zé, né? deixa eu te falar uma coisa. No ano de 2020, né, eu terminei o ano de 2020 com mais de 1.800 pessoas sem atendimento. Por quê? Porque sou eu que faço o processo de seleção. Eu sou completamente contra, né, os empreendedores de palco que dizem o seguinte: você tem que automatizar a sua empresa para delegar muitas funções. Né? Isso, até certo ponto, é muito bom. Mas eu sou um tipo de pessoa que eu sou ligado no 220. Eu não consigo Perfeito. ficar na empresa olhando o pessoal trabalhar. Eu tenho que colocar a mão na massa. E a única parte da empresa que eu não delego ela 100% é a parte de expansão. Todos os franqueados que fazem parte da nossa empresa foram entrevistados diretamente comigo, por mim e fizeram uma reunião entre 1 a 2 horas. Isso depois de ter visto vídeo apresentação, documentos que a gente disponibiliza, papo reto, para conhecer o perfil da pessoa. Né? Então, assim, a pessoa, para entrar na franquia, né, normalmente, por que eu falo normalmente? Porque hoje a gente tem um funil diferente por causa do workshop que vai ser na terça-feira, né? O senhor faz um cadastro no site, não é um cadastro com nome, telefone e e-mail. No workshop agora está sendo, porque o foco não é, né, ter os cadastros para fechamento, que é um atendimento em grupo, né? Então, a pessoa ela tem que preencher 24 perguntas no questionário. E o meu sistema vai etiquetando. A cada vez que a pessoa vai evoluindo, lead gelada, lead frio, lead morno, lead quente, lead hot. Então, a pessoa tem que passar por todo o funil. Ela tem que ver o vídeo de apresentação da franquia após realizar o cadastro. Depois a gente disponibiliza um documentário que chama Um Dia com Franqueados, que é um Isso é documentário fantástico. extremamente bacana, Isso é né? fantástico, galera. Isso é muito Cara, legal. Muito legal. eu tô assim, É o todo mundo tem a test pergunta: o que eu drive, tenho que né? fazer na franquia? Né? Aí, pô, que legal. Eu peguei um videomaker, compramos uma câmerazinha escondida, pô, fomos para campo, vamos franquear. Então, ali com a câmerazinha escondida. Né? Então, o que acontece? Para a pessoa ver como que é o processo, aliás, para a pessoa, para que ela possa ver quais são as atividades que ela vai ter que desempenhar no negócio, quais são as atividades que ela vai ter que fazer, o processo de vendas, de follow-up, né? Todo o funil. Então, ela vê ali tudo, tudo. A gente censura só o nome e o rosto da pessoa, porque não tinha autorização para gravar o nome da empresa, tudo isso, né? Mas ele é real. Aquele documentário ali é o que acontece em campo. Então, a pessoa ela vai ver ali, legal, eu gostei disso aqui, eu me identifico com isso. Legal. E logo embaixo dessa página tem um número ali que ela chama no WhatsApp. Aí ela chama no WhatsApp, o pessoal vai fazer uma pré-triagem para chegar até mim, porque senão eu não consigo atender todo mundo, senão eu fico o dia inteiro, né? E a noite inteira, 24 horas por dia, só atendendo o pessoal.
faz uma triagem, depois passou na triagem, vai para uma reunião comigo, né? Então, é assim que funciona o processo de seleção, são 10 vagas por mês. Olha, Giovana, um exemplo, agora em janeiro, fechamos com 7, mas se eu quisesse, conforme você disse, eu poderia ter fechado com 100, porque o pessoal dá trabalho para o pessoal que faz a triagem, mas eu quero entrar na franquia, mas você não tem tempo disponível. Mas eu quero. Não adianta, você não tem um perfil, não vai dar certo o negócio. Só que nem todo mundo que a gente escolhe, a gente acerta, né? Conforme eu estava dizendo para você, muitas pessoas vê ali, pô, legal, gostei disso aqui. Só que na hora de colocar na prática, a pessoa fala, não, eu não gosto de vendas. Por quê? Por que você não gosta de vendas? Na realidade, porque a pessoa não se preparou, porque na realidade a pessoa não seguiu um método de vendas que a franquia ela propõe para o franqueado, né? Então, depois que a pessoa se torna franqueada, ela passa por um processo de preparação. Inclusive, eu costumo dizer que o resultado é a soma de duas grandes forças, né? Que é o conhecimento, as habilidades, mais a ação. A franquia ela fica responsável por proporcionar todo o conhecimento e as habilidades necessárias para que o franqueado ele possa ter, né, ação que venha trazer um determinado resultado. Então, para que o franqueado ele possa ter resultado na nossa franquia, primeiro ele passa por um processo de treinamento assim, muito, muito denso. Ele passa por uma Isso é muito plataforma de legal. treinamento por EAD, né, que são mais de 40 horas de conteúdo. Existem várias dinâmicas que tem uma pessoa que começa a acompanhar esse novo franqueado, né, desde quando ele começa a fazer o treinamento, modéstia à parte, é um treinamento foda, Dura foda. quanto tempo, Giovando, o treinamento completo? Treinamento completo dá mais de É. 120 dias. 120 dias? Completo, sim. Completo. Mas eu vou Caramba! explicar para você o porquê. Porque ele Ah, é dividido em duas etapas. Porque nós temos o PROMECAF, que é o Programa de Mentoria e Capacitação Franqueado. A primeira etapa é a etapa do treinamento por EAD. Só que você tem a supervisão ali do tutor, né, que está te acompanhando. Inclusive, essa pessoa vai preparar esse franqueado para uma avaliação final, porque quando ele concluir a plataforma de treinamento, ele passa por uma avaliação. Ele só vai a campo, ele só vai prospectar se ele estiver minimamente preparado. Então, se aquele franqueado que fica lá, coloca no Netflix o treinamento, fica ali no WhatsApp, fica no Instagram, né, ao mesmo tempo, se ele não se preparar, ele não vai a campo. Ele não vai a campo. Por quê? A filosofia do trabalho da nossa franquia é do ganha-ganha. A gente ganha fazendo o franqueado ganhar. Não justifica a gente colocar um franqueado, né, para coçar o saco em campo. Não justifica. perfeito. Ele tem que ter resultado para que nós possamos ter resultado também. Então, ele passa por esse treinamento. E depois que ele passa por esse treinamento, né, que ele passou por essa avaliação na realidade, ele começa um período de 90 dias de implantação supervisionada. Ou seja, ele vai ter um mentor para que diariamente eles possam traçar as estratégias que venham dar resultado para a franquia dele. Então, 90 dias. O franqueado ele tem que enviar diário de bordo, que é a relação das visitas que ele fez, para a gente identificar como é que está o funil dele, que é quais são as objeções. E ele é obrigado a enviar para a franquia mais 2 áudios de atendimento. Então, o cara, quando ele começa o processo de visitar o cliente ali, ele coloca o celular dele para gravar, né? E a hora que sai do cliente, ele salva ali, né, para ele modelar, para ele saber, porque ele tem uma apostila, né, com método, né, ali todos os passos, com todos os benefícios do nosso produto, né, todo o script. Então ele vai ouvir o áudio dele, pô, legal, isso aqui eu estou fazendo certo, não, isso aqui eu estou fazendo errado, então tem que corrigir isso aqui. Só que ele vai ter uma pessoa a quem recorrer. Ele vai enviar 2 áudios que ele teve mais dificuldade, mas o diário de bordo. Então, como que a gente faz a nossa gestão? Não é através de falácias, né? Ah, eu acho que você não está tendo resultado, né, por causa disso. Não. Quando a gente está sentindo algum sintoma, o que, que a gente faz? A gente vai no profissional, a gente vai no médico, e o médico não fala com a gente, ó, legal, você está com dor no estômago, isso Perfeito. aí é uma gastrite, uma úlcera. Não, o cara vai te pedir o quê? Um exame, porque o exame vai te dar um diagnóstico. E através daquele diagnóstico você faz todo o tratamento, né? Então, o diário de bordo e também os áudios de atendimento é justamente para que nós possamos fazer o diagnóstico, para a gente ajustar as velas do barco do franqueado, para que ele possa prosseguir no caminho certo, porque a nossa franquia ela tem um método próprio de vendas, né? E o Você, franqueado tem que seguir esse método. você falou muito da palavra assim do perfil do franqueado, né? Então, assim, fala um pouquinho assim, qual é o perfil desejado desse franqueado da mídia postal? Porque às vezes a pessoa também, até para ela se ver, para ver se ela fazer uma autoavaliação para ver se ela tem esse perfil. Vamos lá. Antes de mais nada, a pessoa ela tem que ter, no mínimo, 5 horas de dedicação em horário comercial diariamente.
Só é aberto uma exceção para menor horário, com menos de 5 horas, para cidade com até 100 mil habitantes. Então, ali, a partir de 100, 200 mil habitantes, é necessário ter 5 horas de dedicação ao Por dia. que isso? Acho que é importante explicar o porquê. É porque vende mais quem prospecta mais, quem visita mais. Então, para que você possa alcançar os resultados que a gente faz, né, a promessa, que é a promessa da nossa franquia? Que o franqueado ele vem lucrar entre 3.400 a 17 mil reais por mês. O que vai permitir que ele alcance de 3 a 17 é justamente a sua disponibilidade de tempo. Porque ele consegue fazer o funil. O que é o funil? O funil nada mais é que a correlação de número de visitas que o franqueado faz ao dia e qual que é o percentual de vendas que ele consegue fazer em um determinado dia, né? Perfeito. Então, se o franqueado ele visita mais, né? Vamos fazer uma pequena simulação só para o pessoal entender. A média de um franqueado hoje são de 6 tiragens por mês. Cada tiragem já tem uma lucratividade de R$ 1.700. Então, se a gente pegar esse valor de R$ 1.700, multiplicarmos por 6, o franqueado ele consegue ter um faturamento de R$ 10.200 durante o mês. Só Isso que é o lucro dele, que é o ele bota no lucro do bolso? franqueado. Só que Tá. para isso, ele precisa fazer 6 grupos com 8 anunciantes. Aí quando a pessoa olha assim, nossa, 6 vezes 8 dá 48. Só que um faturamento mensal, ele nada mais é que os resultados alcançados no seu dia a dia, né? Como diz, é de grão em grão que a galinha enche o papo. Então, quando Perfeito. a gente pega, faz uma gestão de tempo e uma definição de Mas objetivos, não a gente tem pode nenhum levar... cliente que contrata várias vezes? Como que é? Não tem nenhum tipo de cliente que contrata em várias tiragens? Tem vários. Dentro do treinamento, inclusive, a gente explica sobre isso também. Porque o Só cara que pode fazer numa tiragem, depois numa outra, depois numa outra. isso, exatamente, ele pode fazer. Então, eu tenho franqueados, um exemplo, né, lá no estado do Mato Grosso, que tem muita plantação de soja, estão em cidades pequenas. Então, o franqueado, para ele ter uma região legal, para ele ter um faturamento legal, né, então ele tem que ter várias cidades. Eu tenho um Perfeito. franqueado que ele viaja mais de 700 quilômetros. Ouça bem, 700 quilômetros para vender o nosso produto. Só que É, ele chega lá, ele não vende uma tiragem base de 2.000 exemplares que vai dar um lucro de R$ 1.700 para o franqueado. Ele faz um grupo com aquelas mesmas empresas, só que ele aumenta o ticket da venda. Então, ele não vende um grupo com 2.000 exemplares, ele vende um grupo com 8, com 10 mil exemplares. Então, o ticket dele da venda passa muito mais do valor de R$ 1.500. Você está perfeito. entendendo? Então, só que a gente não divulga muito isso, né, para as pessoas que estão de fora, porque são muitas informações para o pessoal digerir. Só que quando a pessoa entra no treinamento, né, Ela a gente tem entende. uma aula específica sobre a questão do franqueado ter faturamento, ticket, né, E quantidade. deixa eu te fazer uma pergunta que é uma curiosidade minha. Quanto custa para anunciar num desses espaços? Em um só? É extremamente barato. É uma Quanto que mídia é? muito barata. Cada espaço, a empresa ela vai investir o valor de R$ 375. Para quantos imãs? São 2.000 exemplares. Pô, legal, hein? Você sabe Bem o legal. que é interessante de tudo isso? Né? Vamos lá. Vamos contextualizar as informações para o pessoal não pegar uma informação solta, se você me permitir, tá? Lógico, com vontade. Porque como né, eu estou na linha de frente, isso é uma grande dúvida que o pessoal tem. O interessante de tudo isso, né? Vamos entender o que é o imã de geladeira. Há uma diferença entre preço e percepção de valor. O Certo, nosso imã é diferente do imã tradicional. Por quê? No certo. nosso imã, une-se um grupo de 8 empresas que vão trabalhar com um objetivo em comum, que é compartilhar clientes entre si. Para isso, nós fazemos uma tiragem básica de 2.000 exemplares, que são diluídos entre os 8 anunciantes, né? Então, cada anunciante fica com 250. E o que é interessante na distribuição cooperada, que ele está distribuindo ali dentro da empresa dele, só que existem outras 7 empresas que estão distribuindo para os clientes que são dela. Então, são 2.000 exemplares, correto? E o imã, ao contrário de qualquer outro tipo de publicidade que existe hoje no mercado, ele tem uma longevidade, ele tem uma durabilidade maior que qualquer outro tipo de mídia. Isso é Inclusive, é a totalmente única verdade. mídia que ela consegue se relacionar com o cliente dentro da casa dele em um campo de visão. Um E ambiente todos os completamente dias. estratégico, E todos todos os os dias. dias. Todos os dias. Então, veja bem, se a gente pegar o valor de R$ 375 e dividir esse valor por 365 dias, a empresa está fazendo um investimento de R$ 1,02 ao dia para estar em 2.000 residências.
ela está fazendo um investimento de R$ 30,82 ao mês para estar dentro de 2.000 residências. Então, se a gente colocar uma média de 4 visualizações por dia por residência, dá 240 mil visualizações ao mês pelo investimento de R$ 30,82. Dá 2.920.000 visualizações durante os 365 dias no ano pelo valor de R$ 375. Melhor que o Google, pô. Fala em Google, né? A gente está fazendo uma campanha aqui do workshop, né? Que inclusive é uma das grandes dúvidas que o pessoal tem. Pô, na era digital, né? Pô, vocês vendem mídia impressa, como é que é isso, né? Primeiro, a gente tem que entender que nós temos 16 milhões... acho sensacional, tá? Cara... Eu acho sensacional. Eu vou te explicar o porquê que eu acho sensacional. Sim, pode falar. Eu vou te explicar o porquê. Eu entendo um pouquinho desse assunto aqui. O Google, eles são bem espertos, Facebook também, Instagram também. Eles trabalham com aquela questão da oferta-demanda. Quanto mais anunciantes tem, maior é o custo do clique, maior é o custo da visibilidade que você tem da tua marca. O que está acontecendo? Todo mundo está divulgando e está aumentando muito os custos. O que você investia antes R$ 100 por mês, hoje tem que investir 2, 3, 4 mil reais por mês para ter o mesmo resultado que você investia 10 anos atrás no Google. Né? E aí você fala assim, pô, como que eu vou fazer uma ação direta para o meu cliente que está no meu bairro, que está do meu lado? Cara, é mídia corpo a corpo, é mídia impressa, é mídia que você está ali no bairro, é o carro de som, é o imã de geladeira, é exatamente isso que você propõe. Eu acho sensacional, porque tá todo mundo indo com o efeito boiada para um lado e todo mundo esquece de um outro lado. E não é tudo isso. E não é tudo isso, e tem uma outra oportunidade que é você, exatamente, você está na casa do cliente, se relacionando com o cliente 3, 4 vezes por dia, às vezes você se relaciona com o pai, com a mãe, com o filho, não é só 4 pessoas, às vezes tem uma família de 5, 6 pessoas, cada pessoa vai 2, 3 vezes na geladeira. Exatamente. Né, por dia. Inclusive, né, a gente tem, né, uma visão sobre tudo isso, né? Primeiro que todo empresário ele tem que entender da jornada de compra do seu consumidor. Cada pessoa tem um comportamento de compra diferente de outra pessoa. Fato, né? Então, o ativo mais precioso que uma empresa tem são os seus clientes. Então, de um lado você tem as empresas, que ela tem um produto, ela tem um serviço, e ela quer fazer que esse produto, esse serviço, atinja a finalidade pela qual foi criado. Então, do outro lado, você tem pessoas querendo consumir produto e serviço. Perfeito. E essa empresa ela tem que se comunicar com o seu cliente que ela vende um determinado tipo de produto ou algum tipo de serviço. Para isso que existem, né, os meios de comunicação, a publicidade, né, para que a empresa aumente seu engajamento, né, enfim. Para a gente ser um pouco mais objetivo, porque esses assuntos para mais de 10 horas, né, para a gente falar sobre isso, primeiro a gente tem que entender que as pessoas compram por impulso e compram por destino. São 2 hábitos de compra. Ou por conveniência. Exatamente. Então, mas a conveniência, ela entra quase ali na venda por impulso. Por quê? Quando você vai no supermercado, né? Pô, legal, vou aqui no supermercado, vou pegar, né, um arroz, vou comprar aqui um óleo. Legal, só que você está no corredor ali do caixa, de repente você vê ali uma caixinha de Pringles a R$ 6,99. Aí você, pô, legal, cara, mas Pringles custa R$16, está muito barato. Aí você leva pela conveniência. Só que a conveniência, ela compra por impulso, né? Então, existe um outro comportamento de compra. Eu disse assim, conveniência, porque, por exemplo, você está ali em casa, você fala, putz, meu, acabou a carne. Aí você vê ali no imã de geladeira ou açougue ali do seu bairro. Pô, vou ligar lá pro cara, o cara entrega. É o que a gente chama de compra por destino, né? Que a pessoa está predestinada em algum momento, né? É o gás dela acabar, ela pedir uma pizza, né? Se eu te fazer uma pergunta, você sabe quais são os próximos dias daqui até o dia 31 de dezembro? Você vai comer pizza? Você não sabe todos os dias. Você sabe que dia que seu gás vai acabar? Você não sabe. Né? Então, se você está predestinado, né? Você não sabe quando isso vai acontecer. Exato. Então, a venda por impulso, tanto é que você vai ver as ferramentas de mídia que existem hoje, ela tem uma durabilidade muito baixa. Então, ela não proporciona um relacionamento para atender o cliente para a venda por destino. Então, elas tendem a despertar o interesse da venda por impulso nas pessoas. Propaganda em saco de pão, 15, ali você tem ali, comeu o pãozinho, joga fora, você vê uma propaganda na rádio, né? Você vê uma propaganda ali no Facebook, no Instagram, aí no YouTube. Olha, cara, 15 segundos. Acabou. Não tem relacionamento mais. Então, o imã de geladeira, ele é a mídia para esse segmento de delivery, alimentação e serviços, que ela consegue atender o cliente no momento que ele precisa de consumir aqueles produtos, aquele serviço. Aí muitas pessoas falam assim, mas eu não uso imã de geladeira. Legal.
Você não usa, mas tem pessoas que usam. Se for depender, muitas pessoas. Se a Gillette for depender de mim para sobreviver, ela vai quebrar. Porque eu uso barba, eu não sou um cliente ideal para Gillette. Tem pessoas que bebem Coca-Cola, tem pessoas que não bebem Coca-Cola. Mas o mais interessante de tudo isso, né? Hoje que a gente vive numa era aí do outbound marketing, né? Que hoje toda propaganda é empurrada agora abaixo. Você não tem o poder daquilo que você quer ver, daquilo que você quer ouvir. Só que o imã de geladeira tem uma distribuição voluntária. Leva para casa quem quer. Ou você já acordou um belo dia, né? Pô, alguém entrou aqui na minha casa e pregou um imã na minha geladeira? Não, o imã entrou na sua geladeira porque você permitiu. Perfeito. Isso Olha, que é muito legal. interessante. Isso que é Muito muito legal. interessante do produto. Sim. Já tem uma empatia logo de início. Você só entra na casa se o cara permitir. Ô, Giovanni, tem uma proposta para você aqui. Tem uma galera que está interagindo aqui. Vou ler algumas coisinhas aqui, os comentários do YouTube. Pode ser? Ó, o Pode José ser, claro. Aparecido de Carvalho está falando. Estou ouvindo aqui de Divinópolis, São Paulo. Inclusive, ele está falando o seguinte: que ele está aguardando o resultado do exame clínico para continuar o meu processo para entrar na mídia postal. Ele está interessado, hein, Giovanni? Opa! José Aparecido de Carvalho, ó, anota aí. Ah, tem o Ian Salvatore, está perguntando aqui, ó, precisa ser publicitário para ser franqueado? Boa pergunta, hein? A primeira pergunta desse cunho que me apareceu até hoje. Não, não é necessário ser publicitário, tá bom? A pessoa simplesmente ela tem que se identificar com a área comercial, tem que ter habilidade humana, gostar de conversar, gostar de lidar com pessoas, para que assim ela possa alcançar os resultados, né, que antes já foram compartilhados, né, aqui nessa live e também no nosso canal do YouTube, enfim, todos os nossos canais de formação, né? Então, identificar, gostar de lidar com pessoas e ter habilidade de comunicação. Legal. Ó, o Matheus está perguntando aqui, ó, tem como abrir uma unidade em outro país? Tem como? Ou ainda não? É uma proposta muito recorrente. Já tive proposta para Portugal, para a França, para o Peru, aqui para a Argentina e para o Uruguai. Só que a mídia postal hoje ela atende apenas 3% do potencial do mercado. A gente ainda tem um mercado de 97% a ser explorado. Então, ainda não está no radar da empresa uma expansão internacional, tá? Só que a gente está aberto a propostas, né? Porque como a gente tem um produto patenteado, né, e como o Brasil faz o acordo, parte de um acordo global, né, de patentes, a gente pode licenciar alguém em outro país para fazer esse tipo de trabalho. Que legal, que legal. Ó, vamos lá, o José Aparecido está falando, ó, percebo que o Giovanni é muito consciente daquilo que ele trabalha. Legal, está te elogiando. E o Anda, e o Ian tá perguntando aqui, ter a mesma cultura da empresa é um dos requisitos para ser franqueado? Olha, vamos lá. É muito difícil nos primeiros contatos a gente entender o fit cultural, né, entre a empresa e o franqueado. Só que a gente tem algumas perguntas que a gente faz, que o franqueado ele faz algumas devolutivas para nós, que a gente consegue, né, identificar não com exatidão, né, se a pessoa tem um fit cultural ou não. Só que durante o processo de seleção a gente faz muitas perguntas, justamente para que o franqueado ele possa ter um nível de consciência da responsabilidade que ele vai ter ao assumir uma franquia da mídia postal, né? Então, digamos assim, é extremamente necessário para o negócio dar certo que ele tenha o fit cultural do ganha-ganha. Então, o franqueado ele tem que ter uma responsabilidade muito grande, porque não é uma proposta de emprego, uma oportunidade de negócio, onde o cara vai ser um sócio da minha empresa, na cidade dele, né? Ele precisa ser determinado, ele precisa ser constante, ele precisa ser organizado. Então, a gente tem um perfil. Lá no nosso site a gente fala sobre isso, qual que é o perfil, né? Então, basta ele dar uma olhada lá no nosso site que a gente tem detalhadamente isso lá. Legal, então Ian, entra lá no site mídiapostal.com.br lá, tá? Ó, o Ricardo, que é um Ricardo Augusto, ele tá dizendo o seguinte: boa noite, pessoal. Sou franqueado há cerca de 2 meses e o suporte da empresa é simplesmente demais. Se você tá com dúvida da seriedade da empresa, pode ficar tranquilo, baita empresa. Ó, o Ricardo tá super elogiando. Aliás, eu vou te contar uma coisa que você não sabe, eu acho que você não sabe. Sabe daquele último vídeo que eu falei da mídia postal? Aí entrou um monte de franqueados, os franqueados falaram super bem ali nos comentários ali da mídia postal, e a galera fica em dúvida, porque os haters aí, as pessoas que estão vendo franquia, falam assim, pô, meu, será que não é gente que tá comprada ali, que tá querendo só me enganar, sabe? Pô, mas tinha tanto franqueado falando bem, eu falei, nossa, que legal, cara, bem legal isso. Olha, o maior medidor de desempenho da franquia são seus franqueados, né? Não é aquilo que eu falo, mas o que os franqueados vão falar sobre nós.
Então, para o pessoal, eu vi, Zé, inclusive esse vídeo aí é muito simples, mas falta força de vontade para as pessoas buscarem os meios, né, para tirar suas dúvidas. A nossa franqueada disponibiliza a circular de oferta de franquias, a COF, onde tem o contato dos franqueados. É só pegar ali e olhar, oh, foi você que comentou lá no vídeo. Cara, é simples, só que o pessoal, né, gosta de criticar, o pessoal, né, eu vi lá os comentários, pô, isso aqui é combinado, o pessoal aqui colocou, são pessoas reais, está lá na COF, basta pegar o Exato. telefone, fazer uma ligação, o cara Liga e para ver ela, como é né? que está a franquia. Inclusive, eu tinha uma pessoa em São Paulo que entrou na franquia, aí na região metropolitana, não foi exatamente na capital, né? Ah, Estava muito desconfiado. Eu falei assim, eu falei, pessoa, pega seu carro, primeiro, liga para o franqueado, pega o seu carro, vai passar um dia lá com ele. Não, mas eu vou sair daqui. Cara, se você está desconfiado, vai lá, pô. Acaba com isso. Hoje está vendendo pra caramba. Hoje é um franqueado muito bom que eu tenho. não é o Entendeu? Ricardo Augusto, não, né? Porque ele falou que é franqueado SP297. Eu tenho 6 franqueados com o nome Ricardo. Qual será de qual Ricardo. cidade que é? Ricardo Augusto, ele tá falando Ricardo Augusto, franqueado SP297. Ok. É o Ricardo Augusto. Eu tenho Ricardo no Espírito Santo, eu tenho Ricardo no São Paulo, Sul. esse. É São Paulo? É, Ah, São Paulo. maravilha. Um abração aí pro Ricardo. Ah, maravilha, É. Ricardo. Show de bola, Ricardão. Ó, e Maravilha, a obrigado aí Fernanda pelo. Bati. Conhece a Fernanda Batiuk? Batilke. Batiuk. Ela, ó, Batilke, também sou lá do Sul. franqueada desde janeiro. A mídia postal é a melhor opção, treinamento e suporte fora de série. Giovanna e equipe são sensacionais. Aí ela falou que, inclusive, descobri a mídia postal através do canal José Fugis. Legal, legal, legal. Aí, Zé, ó. Maravilha, realmente, seu canal Ó, tem uma audiência incrível. Muitas pessoas nos procuram, né, através do seu canal, chegam até nós através do seu canal, né, justamente porque você faz um trabalho muito bom, né, de conscientização aí para o mercado de franquias, faz um filtro que é muito importante, né, e aumenta o nível de consciência do mercado. É um trabalho excepcional que você está desenvolvendo aí no mercado de legal. franquias. Parabéns, Ó, viu? tá faltando algumas perguntas para fazer para você aqui. Não, então tem que ser bate-bola assim, tá? Sabe aquele negócio pá, 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 Vamos beleza? lá. Então vamos lá. Quais são as principais vantagens de empreender com uma franquia mídia postal? Olha, a gente tem uma cultura e uma filosofia que potencializa que nossos franqueados já tenham resultado logo no início das suas atividades na nossa franquia, um período estipulado entre 15 a 45 dias após, né, o start. Então, sem taxa de franquia, retorno rápido, baixo investimento, né, suporte. E também, eu não vou falar muito, porque lá no workshop eu vou revelar muita coisa do workshop, tá? Vai acontecer agora, dia 16, né, terça-feira, às 19 horas. Legal. E aí, legal, a gente já falou para o franqueado. E quais são os principais diferenciais para o cliente final? Vamos lá. Primeiramente, que o cliente final ele tem reunido apenas um lugar, várias utilidades do seu dia a dia, não precisa ter vários ímãs espalhados ali na sua geladeira. E também a gente vai fazer um lançamento de uma informação lá no workshop. Eu não vou falar porque é uma novidade, tá? Então, assim, a gente tem um sistema interno aqui na franquia que já foi implantado, os franqueados já sabem, já estão vivenciando isso, né? Eu vou fazer o lançamento público depois de 3 meses interno. Estou fazendo o lançamento público agora no workshop, Que legal, que legal. que Ó, assim espetacular, então fenomenal. tem que participar, galera. Tem Se que você quer saber participar. detalhes, tem que entrar lá no link Tem postal.com.br, se cadastra, que vai ter um workshop dia dia 16 do 3 agora, 16 terça-feira da do próxima semana, às 19 horas. 19 horas. Então não percam, tá? Ó, em quais formatos a mídia postal opera? Ok, a gente trabalha somente a gente opera somente no formato das franquias home office. Nós temos o formato das franquias com regiões exclusivas e as franquias com regiões semi-exclusivas. São esses dois formatos que nós trabalhamos. Legal. E quais são os investimentos necessários para se tornar um franqueado mídia postal? Olha, não existe investimento na taxa de franquia. O que o franqueado ele tem que ter um capital de giro, né, para custear as suas despesas de produção. Então, o investimento ele parte de R$ 2.600, que contempla um kit com 2 tiragens, ou seja, com 16 anunciantes. Então, ele faz um investimento de R$ 2.600, retorna para ele R$ 6.000 inicialmente. Dá um retorno de 131% logo no início das suas atividades na nossa franquia. Inclusive, eu tenho uma Sensacional. condição especial para o workshop também.
E não pode falar nada, não? São bônus. Eu posso te adiantar o seguinte: vão ser R$ 20.000 em bônus. Mas você fica contando e você não conta, tem que falar, bicho, não dá, né? Olha, eu não vou ficar escondendo muito o ovo, não, tá? Pô. Eu vou te adiantar o seguinte: além do lançamento de duas ferramentas, né, que eu fiz todo esse mistério, a gente vai fazer um pré-lançamento de uma outra franquia, que a gente vai contemplar esses novos sócios franqueados com essa outra franquia, e também a gente vai dar um bônus de R$ 1.000 para cada novo sócio franqueado que entrar na franquia. Então, tudo isso vai ser lançado lá no workshop. Legal. Ó, me conta uma coisa, né? Muita gente tem me procurado aqui no Instagram, no YouTube, perguntando do momento atual, né? Fala, pô, a pandemia, como é que tá, etc e tal. A dúvida que todo mundo tem e que gostaria de fazer para você é como que a mídia postal se saiu e está se saindo agora durante a pandemia aí? Conta um pouco como é que os franqueados estão. Maravilha. Toda crise ela gera oportunidades, depende da forma que você vai analisar o mercado, né? A orientação do governo no início da pandemia e até nos dias atuais são que as pessoas permaneçam em casa e que as empresas operem através de drive-thru, delivery, né? Então é o seguinte, vamos fazer uma analogia. Vamos imaginar que o Deve estar mercado bombando esse mercado. é um grande Agora oceano. caiu minha ficha. Exatamente. Caiu minha ficha, está bombando. Porque está todo mundo em casa, todo mundo querendo vender. O delivery está bombando. Eu fiz um pedido de uma pizza ontem, demorou 2 horas e meia. Mas deve ser todo mundo. E todo mundo hoje quer entrar na casa das pessoas. Exatamente. Então, assim, durante a pandemia gerou uma oportunidade muito grande para nós, está gerando, né? Inclusive, tem vários cases de vários franqueados aí que entraram durante a pandemia, né? E que tiveram um resultado, assim, estrondoso. Porque a orientação do governo é que as pessoas fiquem em casa, né? E que as empresas operem através de delivery. Então, existe uma analogia que eu gosto muito de fazer, é o seguinte: o que o empresário ele tem que fazer? Ele tem que lançar a rede, ele tem que lançar vários onde os peixes estão, né? Para que ele possa conseguir ali os frutos, né? Então, o mercado é o oceano. Então, se você lançar no lugar errado, você não vai conseguir pegar. Então, aquela pessoa que tem uma consciência legal, ele vai gerar estratégias de comunicação para emboscar o cliente dentro da casa dele. E o imã geladeiro, o que ele faz? Ele fica exposto dentro da casa do cliente, 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias ao ano, no campo de visão das pessoas, para atender as necessidades delas no momento que elas precisarem. Né? O que precisar. Aumentou muito o nosso mercado. Só agora tudo agora tem que ser delivery, até roupa. Se você é uma loja de roupa, você quer entrar na casa do cliente, você pode ter imã de geladeira, por que não? Exatamente. Agora, aquele franqueado que ele é adepto somente do fica em casa, ele não está tendo resultado. Vou ser muito honesto com você. Né? Certo. Agora, o franqueado, que ele se prepara, né? Que, obviamente, ele tem todas as medidas. A franquia ela passou um treinamento no início da pandemia, assim, muito legal, né? Sobre as orientações, né? De como você vai fazer os atendimentos, tudo. Né? O franqueado que aplica o método está tendo resultado. Agora, tem muito franqueado, né, que às vezes fica assim, não, né, eu não vou me expor tanto. Inclusive, ele está no direito dele, só que ele tem um contrato conosco também. Né? Então, assim, a gente entende o momento, mas eu tenho franqueados que estão andando aí, cara, nadando de braçada no mercado. Né? Então, assim, inclusive, quero aproveitar, pedir, se tiver algum franqueado aqui, a Fernanda Batil, que começou agora. Né? Pô, tá tendo um baita de um resultado. Começou a operar a franquia recentemente, nunca trabalhou na área, não, já trabalhou sim na área comercial. Né? Já está tendo um baita resultado. Mas, pô, tá no momento de pandemia. No Rio Grande do Sul, ela mora no Sul. Está tendo resultado. Então, aquilo que você falou lá no início do vídeo, para o franqueado ter resultado, ele tem que tirar a bunda da cadeira. Exatamente, perfeito. Ó, o Gilvan Santos, está perguntando o seguinte: quero trazer para o Rio Grande do Norte, para a cidade de Açu. Você conhece a cidade de Açu, do Rio Grande do Norte? Já ouvi falar, converso com gente do Brasil todo. A gente tem 3 franquias em implantação no Rio Grande do Norte. Certo. Ô Gilvan, põe aí quantos mil habitantes aí tem na sua cidade aí para a gente avaliar aí, tá? Mas seria legal você participar do workshop aí que o Giovano está falando aí, porque ele tem mais informações para você, tá? Ô, Giovano, uma pergunta aqui. Aliás, tem a ver com isso que eu acabei de falar. Quantos habitantes a cidade precisa ter aí, no mínimo e no máximo, para poder ter uma mídia postal? A partir de 100 mil habitantes. As cidades que ela não tem 100 mil habitantes, o franqueado ele pode compor uma série de outras cidades até ele conseguir alcançar 100 mil habitantes. Então tem é um várias polo. franquias que operam dessa forma.
Um polo de cidades que acoplem no mínimo 100 mil habitantes. Exatamente. Tá, uma micro-região. Legal. E se ele tiver uma cidade muito grande, tipo, sei lá, 1 milhão de habitantes, o que acontece? Vamos lá. Isso depende muito do franqueado. A franquia ela vai Tá, colocar um indicador. Por exemplo, uma cidade de 1 milhão de habitantes. Nós queremos, no mínimo, 10 pedidos que saiam daquela cidade. Se um franqueado ele consegue me entregar 10 pedidos, ele tem exclusividade naquela região. perfeito. Certo? Agora, se ele me entrega 5, abre espaço para colocar mais outra pessoa. Então, até que seja alcançado 10 tiragens na cidade, a gente coloca outra unidade. Só que todos os franqueados ele têm uma coisa que chama produção mínima mensal. Eu não Certo. procuro quantidade de franqueado, eu procuro qualidade. Né? Eu Perfeito. procuro pessoas que têm a mesma visão, o mesmo fit, para a gente crescer junto. Então, uma cidade de 100 mil habitantes. O cara, em hipótese alguma, ele pode produzir menos que 2 pedidos por mês. 2 pedidos por mês vai dar para ele 3.400 de lucro. Então, a gente não aceita que o franqueado ele ganhe menos de R$ 3.400. A gente prefere fazer o distrato com o franqueado, cortar ele da franquia e abrir espaço para outra pessoa que tenha, talvez, né, um melhor desempenho do que ele. Né? Então, a gente trabalha dessa forma. E aí eu vou fazer uma outra pergunta. Para quem, a gente falou para quem tem perfil, né? E para quem definitivamente não serve a mídia postal. Olha, pessoas que não têm disponibilidade de horário, pessoas tímidas, não têm o perfil, pessoas que não têm habilidade humana, que não gostam de lidar com outras pessoas, pessoas malandras que pensam que dinheiro vai cair do céu como fosse um passe de mágica, né, que não gostam de fazer nada. Definitivamente essa não é uma oportunidade para esse tipo de pessoa, tá? Então, assim, é uma oportunidade para a pessoa que tem atitudes e comportamentos que sejam congruentes com os objetivos que a franquia deseja que ele alcance. Legal. Ó, o Gilvão acabou de responder, ele falou que a cidade dele tem 80 mil. Mas aí, Gilvão, acho que eu já respondi essa Já? pergunta. Na Pode região, no continuar. entorno aí, somando 100 mil habitantes, já dá para abrir uma mídia postal, tá? Então eu recomendo que você entre nesse workshop, mais uma vez, mídiapostal.com.br, para você poder ter mais informações na próxima terça-feira, tá? Então é Às importante você 19 entrar lá. horas. Ó, e detalhe, por mês, o Giovano só aceita 10 franqueados. Então é muito importante, você que tem de fato interesse, tem um interesse genuíno de abrir, de fato participar, de fato deixar bem claro para a equipe do Giovano que você tem interesse, porque se você demonstrar pouco interesse, provavelmente você vai para o final da fila e aí a chance de você abrir uma mídia postal é muito baixa, tá? Certo? Tá, estou falando besteira ou Perfeitamente. estou falando verdade? Perfeitamente. No Ah, workshop vai ser lançado, né, vagas para 20 novas pessoas. Isso é sim. porque a gente parou o processo de atendimento aqui para a gente planejar, né, esses 5 anos de comemoração da mídia postal. Então, a gente não está fazendo atendimento um a um, ele tem mais de um mês. Né? Então, o funil ele não está funcionando, justamente em detrimento aí do workshop. Então, assim, a gente vai abrir para 20 novos franqueados. Legal. E uma última pergunta. Exclusivamente para o workshop, mês a mês, 10 unidades por mês no máximo. Legal. Eu tenho mais duas perguntas para você, que aí são minhas perguntas. Na sua opinião, quais são as perspectivas de mercado aí para os próximos anos, do seu mercado? Maravilha, vamos lá. Para responder essa pergunta para você, primeiramente a gente tem que entender quais são, né, os fatores que poderiam condicionar uma baixa do nosso mercado, que seria justamente o quê? O acesso à internet. Seria mais o acesso à internet mesmo, né? A pulverização em relação ao acesso à internet. Só que para isso eu tenho alguns dados interessantes para compartilhar com você, que hoje no Brasil, né, nós temos 70% da população brasileira conectada à internet. Só que quando a gente pega esses dados soltos, né, que dá 127 milhões de pessoas, ele não tem validade nenhuma. Por quê? Porque a gente tem que pegar e analisar qual é a distribuição de renda do brasileiro. Qual que é o percentual? Qual que é a camada? Qual que é o nicho de mercado que nós vamos penetrar? Então, se a gente pegar a classe C, D e E B também, né? A gente vai ter aí, ô Zé, mais de 66% da população não ganham mais de R$ 2.481 ao mês. 66% da população, né? E grande parte desses 66%, eles estão exatamente onde? Na classe E, com 46%, nós temos a classe D com 20% e com 16% nós temos a classe C. Então, veja bem, hoje, para você ter, né, acesso à internet de uma boa qualidade, você sabe quanto que é um plano.
Então, aquela pessoa assalariada que ganha um salário mínimo, ela não vai pagar ali numa banda larga, né, ou numa fibra, R$ 200 de conexão por mês. Eu mesmo que tenho um plano de celular corporativo aqui na empresa, todo dia 20, 22, meu plano de internet acaba, ele expira. E olha que eu não uso tanto a internet assim. Você sabe quanto que a gente paga da conta do meu celular? Mais de R$ 300. Agora me diga quanto por cento da população tem, né, Perfeito, hoje condições de pagar R$ 300. Então, perfeito. o, 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 E também, fora isso, se a gente a, fizer um desdobramento de faixa etária, as pessoas mais velhas também não usam, né? Não sabem usar, exato. enfim. Então, as duas condicionantes, né, seria a difundição em massa da internet e a acessibilidade, que hoje ela está muito ligada mais para a classe A e classe B, Perfeito. né? Então, hoje, o que gira mesmo a economia do mercado não é a classe A, não. É a classe C, D, E. A classe B é o que faz o mercado funcionar e é o nicho onde que a gente está Perfeito. atuando. Então, assim, a perspectiva para o mercado ela é muito boa, né? Inclusive, a gente tem crescido ano a ano, né, com um produto aí que tem uma durabilidade muito boa, um relacionamento muito bom, aí que permite que as empresas se comuniquem com o cliente dentro da casa dele. Então, são esses fatores que a gente avalia o mercado. Que legal, que legal. E uma última pergunta que eu tenho para você me conta alguma novidade, uma curiosidade ou algum segredo da mídia postal, né? Por que que o negócio é tão bom assim? Porque nunca ninguém pensou em fazer alguma coisa igual você. Não, primeiramente, porque o nosso produto ele é patenteado, né? Então, Isso é existe legal. o Explica, Instituto explica Nacional para a de... galera o que significa isso, porque às vezes as pessoas também não sabem. Ok. Existe um instituto, né, que chama Instituto Nacional de Propriedade e Patentes, né, industriais ou intelectual, né? Quando você tem uma ideia, essa ideia ela é registrada juntamente ao INPI, né, onde que o INPI ele te dá o monopólio, digamos assim, daquele tipo de produto, daquele tipo de serviço durante um período de 20 anos. Então, de 2017, então, mais 20 anos aí, a gente tem um monopólio do imã de geladeira cooperado. A gente tem 3 patentes do produto. Patente de invenção, patente de utilidade, copywriting, né? Então, assim, tem tudo, né? Então, assim, por isso que não existe uma outra franquia hoje no mercado de publicidade. Vira e mexe, aparecem uns plágios, só que a gente tem uma equipe jurídica que cuida muito bem disso aí. Legal. E eu vou fazer uma última. Agora eu vou fazer a última mesmo. Eu juro por Deus que é a última. Pode ficar à vontade. Agora eu vou te pegar de surpresa, que é o seguinte. Imagina o seguinte, eu quero investir numa franquia, eu tenho duas opções de publicidade. Uma no saco de pão e outra no imã de geladeira. Qual que eu tenho que escolher e por quê? Qual que é a sua Aliás, por empresa? que que eu tenho que escolher de imã de geladeira e Qual que é a não sua de saco de empresa? pão? Qual que é a Quê? sua empresa? Não, não, Qual que é o não posso segmento da sua falar, né? empresa? Qual que é o quê? O segmento da sua empresa. Não, não, que eu sou um franqueado. Se eu for um franqueado. Ah, você Se quer eu, se se eu- tornar meu franqueado. não, se eu Pensei que... for, eu estou me colocando no lugar do investidor. Se eu fosse Certo. escolher como franqueado uma empresa de publicidade, saco de pão, ou Ah, uma sim. empresa, ou a mídia Para ele postal, empreender. exato. Ah, sim. Por que que eu tenho que escolher imã, geladeira e não um saco de pão? Vamos lá. O primeiro ponto é que grande parte das empresas de todas as cidades, elas vendem por destino. São poucas empresas que vendem por impulso, né? O que que você tem venda por impulso? Faculdade, né? Tudo que tem uma data limite, né? Por exemplo, faculdade você tem ali vestibular. Ok, você não vai investir num imã que vai ficar o ano inteiro. Então a gente tem que saber qual que é o nicho que a empresa ela vai investir, porque da mesma forma que o imã ele é a melhor solução para a empresa de delivery, o imã ele é uma péssima ferramenta de comunicação para empresas que querem vender por impulso. Um exemplo, né? Oh, legal, estou com um plano aqui, Vivo Fibra, condição especial para a semana que vem. Pô, eu vou colocar anunciar isso no imã? Não, o imã vai durar ali mais de um ano dentro da casa do cliente, né? Então, primeiro a gente tem que entender primeiro quais que são as empresas que tem na sua cidade. É indústria? É empresa de grande porte? Não, são empresas de pequeno porte. E as empresas de pequeno porte, elas trabalham com serviços, alimentação, delivery, né? E elas vendem mais por relacionamento. Então, o IMA, ele consegue entregar mais em relação a isso. Agora, em relação à franquia, por que que investir na mídia postal ou investir numa franquia de imã de geladeira, ou aquelas de maquineta de propaganda de saco de pão, ou aquelas de maquineta de cartão?
Cara, o que nós temos de mais valioso na nossa franquia, além do produto, é justamente o fit cultural. Só que para isso, preciso de tempo para explicar isso, porque é muito detalhado, né? Então, franquia é um canal de distribuição que quer colocar o produto no mercado, então existe todo uma história que a pessoa precisa de um embasamento para entender o que é essa filosofia, né? Então, assim, é algo realmente único no mercado, isso eu posso te garantir, tá? Agora, em relação a comparar uma franquia com a outra, a gente tem benefícios, né? É payback muito rápido, que é o prazo de retorno do investimento, é Ó, basicamente eu instantâneo, tenho uma taxa de opinião, franquia. eu tenho uma resposta melhor para isso. Na minha Vamos opinião, lá. é o seguinte: o imã de geladeira você guarda, o saco de pão você joga fora. Exatamente. Então, É, isso faz total diferença. Porque uma exatamente. coisa é A durabilidade. você ter uma interação. A outra coisa é você ter várias interações ao dia durante vários dias durante o ano, ou às vezes vários anos. Exatamente. É isso que eu estou falando em relação às empresas. Porque É. as empresas que vendem por Então, para o impulso, franqueado também, entendeu? Porque é, é uma vantagem para ele. Se é bom para o não, com cliente dele, é bom certeza. para ele. Não, com toda certeza. Né? E outra coisa, inclusive os nossos franqueados, eles são induzidos a não fazer uma venda, mas fazer um cliente, né? Trabalhar o relacionamento com o cliente, né? Então a gente tem ali 8 espaços no nosso novo conceito de gema de geladeira cooperado, 6 tem que ser extremamente segmentado. 2, a gente abre espaço para 2 empresas para trabalhar o branding. Só para isso. Não é aquela empresa que quer vender, mas ela quer fazer um trabalho de construção de marca. Então, assim, de 8, 6 tem que ser extremamente segmentado. Tem que ter um motivo para a pessoa colocar na geladeira. Você está entendendo? Tem que ser útil para a pessoa que vai colocar na geladeira. Então, não adianta nada, de repente, eu fazer um imã com uma faculdade, um plano aqui de vivo fibra, né, uma contabilidade, um advogado. Pô, a pessoa fala assim, eu não preciso disso no meu dia a É dia. verdade. Você está entendendo? Então, aí que vem a segmentação, né, da publicidade. O franqueado tem que ter Alimentação, essa né? consciência. Exatamente. Alimentação, mercado, a quitanda, tudo isso aí pode poder, o açougue, né? O gás, a água, tudo que usa no dia a dia, né? Que o cara vai pedir para entregar em casa, né? Exatamente. Inclusive, a gente tem, nós temos mapeado, eu pensei que era pouco, né? Eu pensei, pô, a gente tem uns 30 segmentos que a gente atua, só que depois que a gente lançou uma estratégia que eu não vou revelar, você vai me desculpar, tá? Mas isso já está previsto para a live, a gente já mapeou mais de 100 segmentos anunciantes do nosso produto. Depois que a gente mapeou, Legal. cara, a gente pegou uma inteligência de negócio, um BI do negócio, que você não tem noção. É o que eu vou revelar na live. Hoje a gente tem uma inteligência de mercado para nós franqueados, para nós como franqueadores, para o franqueado e para o anunciante. A gente, hoje, além de ter uma publicidade, hoje a gente tem uma inteligência de negócio que a gente tem para oferecer, né, para a empresa. Só para você ter uma noção, Zé. De janeiro para cá, o resultado que nós já demos para os nossos franqueados metrificados já dá mais de R$ 500 mil. E eu vou Ó, mostrar isso lá. Resultado para os anunciantes, já deu mais de R$ 500 mil. que legal, hein, cara? Que legal. Pô, tá aí então, pô, uma super honra estar com você aqui, Giovano. Você sabe que eu sou fã aí do seu trabalho, da mídia postal. Eu Obrigado. sempre divulgo aqui no canal, porque de fato eu acredito. E para você que está querendo buscar uma franquia para investir, eu recomendo a mídia postal. Entre em contato com o pessoal, participa do workshop, tenta entender se a franquia vai estar também aliada com o que você está buscando, se você tem um perfil para ser franqueado, porque como eu digo também, né, nem toda franquia serve para todo mundo, né? Às vezes você tem um outro Exato. perfil, um outro ritmo de vida, que talvez tenha outra opção melhor para você. Mas se você tem o perfil da mídia postal, é uma excelente opção para você. Então é isso aí, Giovano. Te agradeço imensamente. Muito obrigado mesmo. E até a próxima aí, né? Eu que te agradeço, fico lisonjeado pelo convite. Foi um prazer enorme estar aqui com você mais uma vez. Né? É a segunda vez que a gente se encontra, né, Zé? E é sempre um prazer estar conversando com você. Inclusive, agradecer também a sua audiência que nos viu agora ao vivo e as pessoas que vão nos acompanhar posteriormente, né? Esse vídeo, as suas atenções. E mais uma vez, obrigado, tá? E sempre que quiser, pode convidar, tá bom? Legal, legal. Então, galera, ó, só para recapitular, que terça-feira que vem, dia 16, 16. 16 às 19 horas,
vai rolar um workshop que o Giovanni vai falar várias coisas que ele não quis falar hoje. Foi difícil de arrancar alguma coisa desse homem aqui hoje, mas só semana que vem que vai ter. Então, se você tem interesse, entra no site www.mídiapostal.com.br e acessa e coloca o cadastro para poder participar. Pode Um falar, minutinho, Zé, só para me finalizar. Eu não vou revelar porque eu já estava com o workshop planejado. Aí a sua equipe entrou comigo, né? Falou, Giovanni, vamos fazer uma live e tal. Só que já estava tudo planejado. Olha, dia tal, né? Dia 11, às 6h30. Eu falei, é claro que eu vou aceitar. Só que já estava planejado eu fazer o lançamento na terça, Zé. Inclusive, quero te convidar também para você ver a live, tá bom? Opa, eu vou estar lá, então. Fechado. Maravilha. Galera, então é isso aí. Toda semana, toda quinta-feira tem uma live, uma marca super bacana que eu vou trazer para você. E não esqueça, todo sábado e toda segunda-feira tem um conteúdo bacana sobre franquia e agora também sobre negócios. Você que tem pouco dinheiro, quer investir em alguma coisa, estou trazendo várias opções para você a partir dessa semana aqui, tá bom? Te vejo no próximo vídeo. Grande abraço, até mais. Fui. Valeu, Giovando! Valeu, um abraço. Tchau, tchau. Abraço!